Olá, querido amigo, querido irmão, obrigado por você estar acompanhando esse treinamento virtual que nós estamos fazendo. Nós já estamos aqui numa quarta etapa, desse treinamento e nós vamos hoje dividir esta parte em duas partes, tá bom? Para não ficar muito extenso. Então eu convido você nesse momento a começar a estudar a respeito da série de estudos bíblicos que a gente vai usar. O que a gente deve falar, como a gente deve falar, vamos nos organizar com relação a isso, vou apresentar algum material aqui, tá bom para vocês? Então eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor dá a cada um de nós de trabalharmos para Ti. E agora que nós vamos estar nas nossas mãos as ferramentas, os instrumentos, o Senhor possa continuar nos capacitando e nos abençoando, tanto a nós quanto as pessoas para quem a gente vai falar de Jesus. Por favor, Senhor, esteja conosco sempre, sendo a nossa companhia. Que o Espírito Santo abra a porta dos corações, abra a nossa mente, a influência dele, que esse trabalho seja sempre para te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, quando a gente vai falar sobre estudos bíblicos, a gente vai dividir em algumas etapas aqui. A primeira etapa é aquela lembra do primeiro treinamento? Sobre os 4 pilares. O segundo pilar era o quê? Pregação. Todo membro da igreja precisa estar o quê? Envolvido na pregação. Mas, pastor, eu não sei dar estudo. Não tem problema. Você vai fazer o que você puder, até onde você puder, tá certo? E a igreja vai te ajudar nesse processo. Fique tranquilo. Mas você precisa entender que compete a você uma parte desse trabalho. É a primeira etapa, tá bom? O que é esse método? É o método do evangelismo pessoal. Duplas missionárias, classe bíblica. Mas num primeiro momento, você e o seu amigo precisam aprender uma série de coisas para você, o básico para que você desperte o interesse para se aprofundar nas verdades da Bíblia, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui um resumo, não é meu intuito nessa aula estudar a respeito de cada tema, mas basicamente as pessoas precisam aprender o quê? Em primeiro lugar, sobre a Bíblia e a criação de Deus, tá bom? Aqui tem um resumo, a gente pode fazer um treinamento mais específico sobre isso, mas a ênfase que deve ser dada em primeiro lugar é na palavra de Deus como regra de fé e a confiança que devemos ter na revelação de Deus. Então a Bíblia é a nossa base. Então, através da Bíblia, nós fazemos o resto. Então, se no primeiro estudo você não falar a respeito da Bíblia, para as pessoas entenderem que aqui está a revelação de Deus para a nossa vida, e que é um Deus criador, um Deus redentor, tudo o restante não vai fazer significado, tá bom? Então esse é o primeiro, todo mundo deveria defender a sua fé nesse princípio básico. O segundo é sobre a origem do mal. Quando as pessoas terminam de ler Gênesis, está tudo bem, está tudo ótimo. Por que a gente encontra a nossa vida do jeito que está? ênfase na explicação para o mal e apresentar o grande conflito entre Deus e Satanás. Então, no segundo estudo, todo mundo deveria saber defender a sua fé, a origem do mal. Não é Deus que permite as coisas. Aliás, não é Deus que manda as coisas, Ele permite as coisas. Terceiro é o plano da salvação. Então, se existe uma criação que a palavra de Deus me dá e existe o mal, existe também um plano de redenção. Então, o plano da salvação tem que ser algo que todo cristão deve saber falar. ênfase na redenção de Cristo através do seu sacrifício na cruz. Veja que são coisas básicas na vida de um cristão. Eles precisam defender isso daí. Tá certo? Então, se alguém tem medo, você tem que estudar a Bíblia com relação a isso o máximo que você puder. O aprofundamento vem na próxima etapa da proclamação, tá bom? Sinais e volta de Cristo. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, em março de 2020. Daqui 2, 3 anos, quem sabe, se Jesus não voltar, a gente vai estar lembrando dessa pandemia. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. Então a ênfase na aproximação da volta de Cristo, e nos sinais que existem atualmente. Essa é uma coisa que é o beabá do cristão. O milênio é a nova terra. Nós precisamos entender o que vai acontecer quando o mal acabar. E essa é a grande promessa. A promessa que se encerra quando? Quando Jesus volta, faz o julgamento dos ímpios e ele nos promete uma nova terra. Se Gênesis começa falando a respeito da criação perfeita, Apocalipse termina com o céu perfeito restaurado. Isso é o básico que todo mundo deveria ter. Então, essas 5 coisas, queridos, todo cristão adventista deveria saber defender na fé. E através do quê? Dos estudos, dos caderninhos de estudo da Bíblia, isso é disponível para todo mundo, tá certo? A partir daí, você pode precisar de uma ajuda, de alguém mais experiente, de uma dupla missionária, de uma classe bíblica
num pequeno grupo, uma classe bíblica antes do culto, nos próprios domingos. Olha, verdade sobre a morte já é um pouco mais difícil. Nós vivemos numa mentalidade católica de que existe vida depois da morte. A Bíblia não diz isso. E para explicar, às vezes é um pouco complicado. Aqueles que puderem, adiante. A ênfase na questão da imortalidade condicional e a questão da vida e da morte. A gente precisa saber isso daí. Depois, a gente entra numa área que é uma área muito assim difícil de entender, de compreender, de explicar para algumas pessoas, e a grande maioria do meio evangélico ignora sobre isso daí, que é o quê? O juízo e o arrependimento. Né? Então a base do julgamento de Deus é a sua palavra, né? E a necessidade de nós termos um dia a dia com Ele, uma santificação. E a justificação pela fé. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo. Você percebeu que dá uma complicada? Isso é uma parte que a gente tem que pedir ajuda mesmo. Né? Nem todo mundo sabe explicar isso. Mas existem pessoas na igreja e mecanismo que a gente descobriu aqui nas frentes missionárias, do segundo programa, que a gente pode ajudar. As leis na Bíblia. Entender quais são as leis da Bíblia, né? A diferença de cada uma delas, o porquê cada uma delas foi criada. Entender principalmente com relação ao quarto mandamento, que continua sendo um mandamento bíblico, mas as pessoas guardam o domingo, porque como a gente entende isso daí? Então a gente precisa saber explicar, tá certo? Os dízimos e as ofertas da forma correta, porque hoje existe a teologia da prosperidade que usa erroneamente os ensinos da Bíblia com relação a dízimos e ofertas. Os princípios de saúde, que é uma parte distintiva da nossa igreja, né? Nós precisamos pregar e viver esses princípios. Os princípios da vida cristã, que é uma coisa que caiu de moda também, mas a moda de Deus ela sempre foi uma só, né? E aí você então encerra um ciclo que, se for possível, você deveria fazer por si próprio. Você deveria saber o mínimo disso daqui, né? Só que você pode ter ajuda também. Então, a série de estudos bíblicos precisa ter pelo menos isso. Aí você entende aqui que eu falo que nós deveríamos ter de 12 a 14 lições, que todo mundo deveria saber falar. Sendo que essas 5 primeiras aqui, todo mundo deveria saber falar. As outras 7 pode precisar de alguma ajuda. Então, para a gente terminar essa primeira parte, antes de eu falar algumas coisas aqui, você precisa entender então, seguindo essa linha de raciocínio aqui, que a profundidade da Escritura vai à medida que as pessoas vão compreendendo, né? Então, qual que é a base, o alicerce? A Bíblia e a salvação. Então, você jamais deveria entrar em embates teológicos sobre lei, sobre modéstia cristã, sobre dons do Espírito, sem antes pavimentar a base, o alicerce ali, terminar o alicerce, que é a Bíblia e salvação. O que você precisa entender é que Deus nos deu a sua revelação, Deus criou o mundo, o mal, a salvação através do plano de Jesus, né? São os princípios, a volta de Cristo e o novo céu e nova terra. Bíblia e salvação. Esse é o menu básico que todo mundo deveria defender na sua fé. Eu faço um desafio aqui para você que é diretor do Ministério Pessoal da sua igreja. Será que todos os membros conseguem defender a fé? Será que não está na hora da gente não perder mais tempo e fazer um treinamento básico do que é a nossa fé? Fica a dica para vocês aí, pode contar com a minha ajuda. Tema sobre a volta de Jesus. Você precisa entender que vai chegar um momento que você precisa dizer para as pessoas que isso está prestes a acontecer. Então, os temas da volta de Jesus são também um fator muito importante na nossa vida de estudo da Bíblia, tá certo? Então, a salvação e a volta de Jesus tem que ser, vamos dizer assim, a primeira fileira ali do alicerce. Sobre isso, a grande maioria dos nossos irmãos evangélicos concordam conosco. Os católicos concordam conosco. Todos concordam conosco sobre esses dois aspectos, tá bom? Agora começa a complicar. O estado dos mortos é uma ponte, né? Um pouco mais aprofundado, porque nós viemos com essa mentalidade de inferno, de purgatório, de obras, né? E a gente precisa mudar a chave, né? Mudar a percepção das pessoas e dar um pouco mais de trabalho. E então entrar nas questões de juízo e leis de Deus, que é mais complicado, dar um pouco mais de discussão, e depois os temas que são basicamente distintivos da Igreja Adventista: saúde, a questão do Espírito Santo e assim por diante, tá bom? Então é esse daqui que seria o quê? O nosso caminho, tá? Os 2 primeiros dá para todo mundo fazer sozinho, os outros 3 a gente vai fazer juntos, tá certo? Fazer juntos que jeito? Numa classe bíblica, domingos evangelístico, numa série evangelística. Então a primeira parte é com cada um, a segunda parte é com a igreja ajudando, tá certo, irmãos? Então eu vou colocar aqui
no finalzinho aqui para vocês. Se você quiser mandar alguma mensagem aí no chat, fica tranquilo, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês aqui. Em primeiro lugar, toda pessoa que precisa, que quer dar estudo, precisa ter esse kit aqui que já foi entregue no ano passado, tá certo? Então, esse daqui é o kit missionário básico, porque isso daqui já é suficiente para você nunca se apertar em qualquer tipo de discussão. Primeira Bíblia Missionária, ela tem todo o suplemento, tem toda aqui vamos dizer assim, uma ajuda para você fazer o estudo da Bíblia. E o livro Estudos Bíblicos, você tem o quê? Olha, queridos, você tem tudo isso daqui de ajuda para responder as questões, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, página 59, arrependimento. Você tem aqui um estudo completo sobre arrependimentos, confissão e perdão, né? Aí você tem uma dúvida com relação, vamos lá, predestinação, página 82. Então vamos lá no 82, página 82, aqui, sobre predestinação. Tem tudo aqui, perguntas, respostas, como você faz. Então isso daqui é o básico, né? As pessoas que têm isso daqui já podem fazer tranquilamente o estudo da Bíblia. E existem algumas ferramentas muito importantes da nossa igreja, graças a Deus por isso, que são os nossos DVDs. Então, por exemplo, eu tenho esse daqui, ó, Nisto Cremos. Dá uma olhada aqui, que material rico, queridos, você pode ter disponível. Posso emprestar isso daqui para você fazer o seu trabalho. Você pode comprar, a gente pode até doar se você precisar, né? Mas daqui não é de você jogar na mão de alguém. Daqui é um instrumento para você trabalhar junto com a Bíblia, tá bom? Então você trabalha com a Bíblia e um instrumento aqui. São 28 doutrinas que você pode ter aqui explicadas, detalhadas, que alguém vai fazer o trabalho de detalhar para você. É uma porta de entrada, né? Por exemplo, ó, existe você conhece esse senhor aqui, o Chega Mais? Não está podendo chegar muito agora na quarentena, né? Estamos em março de 2020. Mas olha, são aqui dezenas de estudos sobre a verdade feitos pelo pastor Luiz Gonçalves. Então, o pastor Luiz Gonçalves já é conhecido pela Novo Tempo. Você faz o trabalho assim, faz a propaganda do Novo Tempo, a pessoa gosta do programa, aí você dá um CD desse para ele estudar. Não dá para ele, você empresta para ele estudar. E aqui nós vamos ter o quê? Diversos o quê? Estudos a respeito, né, quase 300 minutos de estudo a respeito de muitas e muitas doutrinas da Bíblia. Tá vendo como é simples, é fácil, basta você querer? E eu quero orar nesse momento para que você queira, para que os membros da nossa igreja, querida igreja, queira também. Feche seus olhos, vamos clamar a Deus. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque olha quantas coisas boas o Senhor nos dá. Olha quanto material maravilhoso o Senhor nos permite termos para fazer o seu trabalho. Não há desculpas para confortavelmente sentar nos bancos da igreja. Por favor, Pai, desperte esse povo. Coloque na mente, no coração deles, uma vontade de fazer alguma coisa. Porque quando nós salvamos pessoas, o Senhor nos salva. Nos abençoe como igreja. Abençoe as pessoas que estão acompanhando esse treinamento. O Senhor possa estar conosco hoje e sempre nas nossas atividades. Em nome e pelo amor de sua filha amada Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um abraço. Foi muito bom ter estado mais uma vez com vocês. Nós vamos agora preparar o próximo programa para a gente concluir esse assunto, tá bom? Vejo vocês em breve. Um abraço, fique com Deus.